Fala galera, tranquilo, professor Paulo Henrique Netinho na área. Venho trazendo aí mais conteúdos de geografia para vocês e vamos começar a primeira parte aí de geologia geral, aula 0800. Você aí que é meu aluno, você que não é meu aluno, está chegando agora, seja bem-vindo. Essa aula você pode compartilhar para os seus amigos. Pessoal, tem um amigo aí que não pode pagar um curso, né? Então, assim, vai precisar dessas aulas aí porque ele quer fazer escola técnica, também pode compartilhar. Show de bola, para mim vai ser um prazer, né, tê-los aqui. Então, vamos começar, né, essa parte aí, essa primeira parte falando sobre as camadas da Terra e um assunto que provavelmente todos vocês já devem ter ouvido falar, que seria a estrutura interna do planeta e as três camadas mais importantes, que seriam o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Bom, antes de começar a falar sobre elas, a gente vai falar sobre a teoria mais aceita dentro da realidade, né, da formação do planeta, que seria a teoria do Big Bang. Ah, pessoa, mas eu acredito também naquela teoria da Bíblia, né? Ou seja, Deus criou o mundo e tal. Legal, beleza? Se você acredita, eu vou falar sobre a ciência. Mas a ciência, os geólogos, eles acreditam que houve uma série de explosões no Sol há milhões de anos atrás. E esses pedaços, esses fragmentos do Sol formaram o nosso sistema solar. Ou seja, eles tomaram uma distância do Sol e depois eles começaram a entrar em movimento, né? Como o nosso aqui, movimento de rotação, ou seja, começaram a entrar em órbita e aí começaram a se resfriar. Então, nesse caso, podemos dizer que de quando esse processo aconteceu até o resfriamento do planeta, você teve aí 4,6 bilhões de anos. Ou seja, 4,6 bilhões de anos é a idade aproximada que a Terra tem. Então, o que vai acontecer? As camadas foram acontecendo de dentro para fora, ou seja, os materiais mais densos, mais pesados, foram se localizando no interior do planeta, o que vai formar o nosso núcleo, que vai ser uma área central, ao qual você vai ter uma grande acumulação de metais e minerais, nesse caso, ferro e níquel em altíssimas temperaturas, o que nós vamos chamar o nosso núcleo interno de NIF, porque ele tem uma grande consolidação, né, de níquel e ferro. Alguns geólogos, isso não se tem muita certeza, mas alguns geólogos eles garantem que o núcleo interno ele é sólido, devido à altíssima pressão, né, principalmente do acúmulo de ferro e níquel. Você tem aí uma distância de 6.371 quilômetros. Então, assim, não se tem a exata certeza, mas podemos dizer que é bem próximo dos estudos que são feitos, né, do nosso núcleo interno ser sólido. Já o nosso núcleo externo, que vai ser um pouco mais distante, né, ele já vai se apresentar no estado líquido. E aí você tem uma distância aí do núcleo líquido, ou seja, do núcleo externo, de 5.150 km a 2.900 km. Nós vamos ver, né, que dentro dessas esferas, ou seja, dessas camadas, você vai ter, entre elas, uma descontinuidade, uma zona transitória, né, que vai justamente partir de uma camada para outra. Uma zona de transição entre as camadas, né? Então, a gente vai falar dela no próximo slide. Mas vou falar logo do manto, que é importante, né, que você entenda que é um grande rio de magma. E o que é magma, professor? Magma são os materiais fundidos e sólidos, ou seja, esses minerais e metais em altas temperaturas, sofrendo altas pressões, eles vão se apresentar no estado líquido. E aí, esse processo que vai acontecer de justamente você encontrar esses materiais líquidos é que vai criar uma série de oscilações que nós vamos ver no próximo slide, que seria a célula de convecção ou ciclo de convecção, que seria justamente por causa dessa pressão, por causa dessa temperatura, faz com que crie nuances, né? Ou seja, oscile esse material magmático nessa parte aí, nessa estrutura interna do planeta. Então, assim, você vai ter aí uma distância aproximada de 2.900 quilômetros de profundidade para você chegar ao manto, que também vai ser dividido em manto superior e manto inferior. Esse manto superior é aquele que vai se encontrar mais próximo da crosta, né? E aquele inferior que vai se encontrar mais próximo do núcleo.
Então, é justamente essa nuance aí que você tem que prestar atenção, que você vai precisar. E depois, a última estrutura, né, que você está falando de dentro para fora, você vai ter a crosta terrestre, que vai ser o quê? Uma camada superficial, que também vai ser dividida em duas, né, que vai ter justamente a parte onde você tem a vida, né, a litosfera, ou seja, vai ser a camada rochosa, sólida, ao qual você vai poder ter vida. Geralmente tem média de 30 a 40 quilômetros de espessura, mas em algumas regiões, como o assoalho oceânico, você pode ter até menos, como por exemplo 5 quilômetros apenas do magma, ou seja, do manto. Desculpa, da descontinuidade que nós vamos ver, né, no próximo slide agora. É importante você entender que também possui duas partes a crosta terrestre. Você vai ter a parte onde você vai ter o relevo, né, a parte superficial, e você vai ter a parte da estrutura, da base geológica, que nós vamos chamar de astenosfera. E aí, para você entender um pouco mais sobre isso, você vai entender que essa descontinuidade agora, entre o núcleo externo e o manto interno, você vai ter uma zona de transição, onde vai ter variações de temperatura e pressão. O nome dessa descontinuidade é descontinuidade de Gutenberg, né? Elas vão se chamar, né, de acordo com os cientistas, os estudiosos, né, em relação a isso, ou seja, em relação a esse processo aí de descontinuidade, quem descobriu, né, como funciona esse processo. Então você vai ter essa zona de transição aí chamada de descontinuidade de Gutenberg, e entre o manto externo e a crosta e a astenosfera, nós vamos ter uma outra descontinuidade, essa com um nome mais esquisito. Mas olha só, vou só letrar para você. Vai ter som de R. Mohorovičić. Mohorovičić. É isso aí. Mohorovičić, que muitos, por causa do nome complexo, chamam de descontinuidade morro, né? E outros chamam de descontinuidade M, ou seja, fica melhor, né, já que o nome do cara não ajuda. Então, assim, essas duas descontinuidades são as zonas de transição entre as camadas. Não esquece disso, por favor. E aí, falando mais sobre essa crosta, né, sobre a formação da crosta terrestre, você vai ver que essa divisão é justamente provocada por um processo, um ciclo que acontece no material magmático, ou seja, você vai ter esse fluxo de materiais aí, justamente com a pressão, né, aqui na parte de baixo, mais quente, fazendo com que esse material magmático suba. E quando ele atinge aqui, ele está próximo das baixas temperaturas. Então olha o que vai acontecer. Próximo do manto vai estar muito quente. Próximo da crosta vai estar um pouco mais frio. Então quando ele está um pouco mais frio, é que ele começa a se consolidar, ou seja, a se solidificar. E aí vai formar as primeiras rochas, as rochas intrusivas, que vão levar mais um tempo para se resfriar, que vão vir diretamente do magma, ou seja, elas vão surgir diretamente do resfriamento do magma. Então, para você entender melhor, você vai ver a classificação dessa crosta terrestre de acordo com a sua composição mineralógica. Então, assim, você vai entender que são duas formações distintas. Você vai ter a camada acima, que é composta por, na sua grande maioria, ou seja, na questão predominante mineralógica, o silício e o magnésio. Então, assim, essas rochas que vão se formar ali vão ser mais duras, mais resistentes, mais rígidas, porque elas vão vir diretamente do resfriamento do magma. Então, assim, você vai ter predominantemente basálticas, né, que vão justamente vir diretamente, nós chamamos de rochas magmáticas, ou até mesmo rochas ígneas. Essas rochas vão se localizar naquela parte da crosta interna que nós chamamos de astenosfera, onde se formam as rochas intrusivas, aquelas rochas que vão demorar mais tempo para se resfriar. Na parte de cima, que nós vamos chamar de camada superficial, você vai ter já uma outra composição mineralógica, que vai ser o silício e o alumínio na sua grande composição. Isso vai fazer com que a parte de cima seja mais flexível. E outra, além de ser mais flexível, ela vai sofrer mais os efeitos dos agentes externos, como chuva, como vento, enfim, sol, enfim, dia, noite, tudo isso que vai
fazer influência nessas rochas. Então podemos dizer que esse tipo de rocha já vai ser diferente, já vai ser uma rocha que vai se transformar, que vai se sedimentar. Por isso que nós falamos que essas rochas vão ser graníticas, basálticas e sedimentares. Em outras palavras, né, futuramente, essas rochas basálticas, por exemplo, vão sofrer um processo que nós vamos chamar de intemperismo e vão gerar, por exemplo, solos férteis, né? Como, por exemplo, a terra roxa. Mas isso aí é um assunto que nós vamos conversar nas próximas aulas. Tá legal, pessoal? Então é isso. Você tem essa crosta terrestre sendo formada, né, por características de solidificação do magma na parte interna e na parte externa você vai ter uma flexibilização maior, né, por causa dos agentes externos e também por causa da sua composição mineralógica do silício e do alumínio. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês tenham entendido. Voltaremos com muito mais aulas para você e se liga, anote, tá, pessoal? Anote, escreva.